como que você entrou na parte de comédia? Eu entrei meio pra ver qual que era. Eu fazia o Mundo Canibal, que era comédia, fazia tira pra jornal, que era Você já tinha que ter comédia. uma pegada de humor mesmo Tinha, sendo mas ilustrador. nunca de palco. Aí um amigo meu, que tinha outro site tipo Mundo Canibal, que era o Porteiro Zé, o André Bernardes, ele começou a fazer stand-up. Eu falei, cara, você tá louco? Não tem nada a ver com a gente. O negócio é tá por trás das câmeras, fazendo as paradas, não tá na frente, né? Aí ele falou, vai assistir. Aí eu fui assistir o primeiro show dele, foi uma merda, cara. Foi horrível. Eu falei, tá vendo, cara? Não tem nada a ver. Ele falou, calma, cara, esse negócio a gente melhora com o tempo. Aí fui ver, sei lá, 3, 4 meses depois, o cara tava fazendo várias piadas, a galera rindo. Eu falei, cara, o que você fez? Você era horrível e agora tá bom? Ele falou, é assim, é tentativa e erro. Você escreve, testa, aí mexe. Eu falei, cara, então eu posso fazer isso. Aí comecei a fazer, entrei no grupo dele e aí adorei, cara. Pra mim, foi uma mudança absurda, porque eu tava naquela coisa de reunião e funcionário, e o cara não aguentava mais. E de repente estou no palco fazendo uma coisa que eu adorava, trabalhando à noite. Mas você deu uma travada nas primeiras vezes? Por Cara, estar em público? Só na primeira. Na primeira tem meu vídeo até hoje é bem travado, assim. Depois eu fui me acostumando, que você se acostuma, né? Tá. Eu já estava acostumado a apresentar trabalho na frente desde quando era criança, apresentar trabalho, de discursar, eu sempre era o orador. Então, assim, eu não tinha problema de falar com o público. Tá. O problema era contar piada, e quando a galera não ri da sua piada é a pior sensação do mundo. Principalmente quando você tá no começo. Mas é uma coisa que você tem que aprender a conviver. E aí, cara, deu super certo a carreira de comediante. Depois de 3 anos ou 4 anos, já tinha um show no Netflix, tava enchendo o teatro. A época que o Facebook bombava, pô, eu colocava vídeo no Facebook, tava, sei lá, 20 milhões, 30 milhões de views, assim. Então era uma época que tava dando muito certo, muito certo. Tá. E E aí, aí aí você curtiu, então, você parou a outra parte e seguiu carreira mais nesse negócio de humor. eu nunca deixei de fazer o que eu fazia. Continuei desenhando, continuei escrevendo. Só que o meu foco, quando eu entro numa coisa, eu entro de cabeça. Aí eu entrei de comédia, então em comédia, aí eu vivia, respirava só comédia. Tá. E aí fazia show pra caramba, de segunda a segunda. Todo dia tinha show. Tá. Viajava o Brasil e tudo mais, só que eu tava solteiro, né? Então era tranquilo. Aí você casa, você já começa a falar, putz, cara, é muita viagem, você quer diminuir um pouco o ritmo. E aí veio a pandemia, e aí vem o podcast. Porque aí tô sem show, aquela grana que eu tinha juntado lá atrás, que parecia muita grana, vai comendo, né? Você não tá entrando nada, as contas continuam chegando e tudo mais. E aí me fez pensar no que eu poderia fazer durante a pandemia, que na época a gente não sabia quanto ia durar. E eu falei, show? Nossa, show vai demorar pra caramba. Porque mesmo que volte, vai voltar com capacidade, metade de um teatro, metade de um bar e tal. Vai demorar pra caramba. E aí, fui no Flow, eu dei uma entrevista no Flow, gostei daquela parada e falei com os caras, falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso. Falou, cara, faz aí, meu. Eu falei, não, mas eu tenho estúdio lá. Não, aqui a gente tem tudo aqui. Tem câmera, tem microfone, vem aqui e usa da gente. Quanto é? Não precisa pagar, só paga o cara da mesa, né, que fica fazendo os cortes. Era R$300 até o cachê do cara. A gente foi lá no sábado, gravei 2 programas e gostei daquilo. E aí eu não conseguia mais data lá, porque na época tava todo mundo gravando lá e só tinha uma sala. E eu falei, puta, eu preciso gravar mais e eu não tô conseguindo gravar. Antes de colocar no ar, eu comecei... Aí eu fui pro meu estúdio que eu já tinha no porão, que eu fazia meus vídeos do meu canal do YouTube de comédia. E aí só coloquei mais câmeras lá, uma iluminação, e comecei a fazer em casa mesmo. E aí quando eu comecei a fazer em casa, começou a dar certo pra caramba. Quer dizer, demorou uns 2 meses, mas explodiu. Mas você não teve nenhuma sociedade com o Flow nem nada. Você só usou o espaço deles no começo ali. Já falei isso pro Igor, ele deve se arrepender pra caramba. Mas na época eu falei com o Serjão lá, não tava dando certo o meu podcast. Falei, cara, me coloca aí no guarda-chuva do Flow, dá uma porcentagem pra você. Não temos interesse, já temos muito podcast. Na época eu fiquei puto. Hoje em dia eu falo, graças a Deus que eu não fiz sociedade com os caras. Cresceu pra caramba. Porque, tipo, 1 mês, 2 meses depois explodiu, entendeu? Mas aí, o teu canal Inteligência Limitada, ele começou do zero? Ou era um canal que você já tinha pra falar de alguma coisa? Não, meu canal de comediante tem 700 mil inscritos, tá parado lá, cara. Você não faz mais nada lá? Não faço, mas vou fazer alguma coisa. Ele não pode, né? Tá parado, eu vou inventar alguma parada pra ele. Tá. E aí comecei do zero 2 canais, o Cortes e o Inteligência, o programa principal. Do zero, cara, e é muito difícil, cara. 10 mil, 11 mil, 20 mil, 100 mil. Não, e é difícil porque assim, né? Tipo, quando você é pequeno, é muito mais difícil você trazer gente relevante. Hoje, provavelmente, todo mundo quer estar lá no Inteligência, não, mas né? cara, eu tinha uma vantagem que eu conhecia muita gente. Por causa da comédia,
eu conhecia todo mundo. Então foi o Danilo Gentili, foi o pessoal da comédia, que era amigo meu, o Dick, Mesmo sendo pequeno? Mesmo sendo pequeno, eu tive essa sorte. Eu conhecia muita gente. Na área de desenho, atores, comediantes e tudo mais. Então, assim, eu até levava uns convidados que o pessoal maior não conseguia, cara. E isso me ajudou pra caramba. Só que era meio frustrante, que se chamava um convidado grande e dava poucos views. Só que eu não sei o que acontece. Você vai fazendo, uma hora vira, cara. É uma coisa que meu pai falava. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Danilo. Foi a primeira virada de chave. Não, o primeiro... Ele já começou... Não. Eu pensei que você tinha falado o primeiro que bombou. Não. Ah, tá. O primeiro foi o de Lopes, que é amigo meu. Que é comediante também. Que era meu roteirista e depois explodiu com 4 amigos. Então eu falei, cara, você vai ser o primeiro que eu vou chamar. Como assim, meu roteirista? Meu roteirista em qual coisa? Porque eu tinha um programa semanal de notícias, que eu fazia o Plantão do Vilela, cara. É um programa meu do meu canal antigo lá. Toda semana eu fazia um jornal engraçado com as notícias. Ficava fazendo piada em cima do que tava rolando. E ele era um dos roteiristas. Aí depois, pô, ele explodiu, ficou enorme com os 4 amigos. E aí depois também o podcast, falei, cara, você pode ser o meu primeiro entrevistado? Ele topou e ele foi o primeiro, cara. Pode ver lá, 001 é ele. O segundo foi o Cavallini, o Ricardo Cavallini, só que eu não coloquei ele como segundo, porque ele não era muito conhecido, eu joguei ele mais pra frente. E aí fui fazendo o programa. O primeiro que virou, assim, bastante foi o Danilo Gentili, que foi quase perto do Natal que a gente soltou o programa dele, cara. Foi a primeira bombada, assim, da gente. E a grande diferença da gente, assim, todos os podcasts pararam no Natal, Ano Novo, daquele 2020. E eu falei, eu vou continuar, porque é um jeito de eu ficar conhecido. Tava uma moda de podcast, todo mundo trancado em casa, todo mundo queria consumir podcast. E imagina, nenhum dos grandes estavam fazendo, só o meu. Ou seja, quem não conhecia ficou conhecendo. O cara ia lá para ver podcast, só tinha o meu no ar. Todo dia. Então foi isso, cara. Eu acho que a estratégia de conseguir nomes grandes pelo fato da minha carreira como comediante e de não parar de fazer mais podcast que os outros. Constância. E a constância. Porque meu pai, cara, sempre falou isso. Meu pai é um cara que tinha 2 empregos sempre, trabalhou pra caramba. E eu vi ele falando isso, ele fala pra mim, cara, não tem nada que você trabalhar duro, ele vence qualquer coisa, cara. Não tem nada que supere o trabalho pesado. E eu sempre pensei isso. No quadrinho era isso, cara. Se os caras entregavam uma página, eu tentava fazer 2, virava à noite, deixava de sair. E nunca me arrependo. Eu podia falar, pô, olhar pra trás, pô, deixei de curtir a vida. Cara, eu sempre gostei muito do que eu fiz. Sempre tive uma paixão absurda pelo meu trabalho. Então, eu não posso reclamar se eu tava fazendo o que eu tava querendo, como hoje eu faço o que eu tô querendo. Então, faço de 7 a 10 programas por semana e tô felizão. Até o momento que eu não tiver e vou fazer menos programas. Né?